Josué, capítulo 19. A segunda distribuição de terras foi feita para a família da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Eram da tribo de Simeão as cidades de Berseba, Zeba, Molada, Azar-Sual, Balá, Essem, Eutolade, Betul, Orma, Ziclac, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Labaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram dessa tribo Aim, Rimon, Eté e Azã. Ao todo, 4 cidades com seus povoados. Pertenciam ainda à tribo de Simeão todos os povoados vizinhos dessas cidades até Baalat-Ber, isso é, Ramá do Sul. Essas foram as terras que as famílias da tribo de Simeão receberam como sua propriedade. A parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. As terras dadas a Judá eram grandes demais para essa tribo, de modo que a de Simeão recebeu parte delas. A terceira distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Zebulon. Eles receberam terras que iam até Saride. A sua divisa subia na direção oeste até Marala, passava por Dadasete e chegava ao riacho que fica a leste de Joqueneão. Do outro lado de Saride, seguia para o leste até a divisa com Quislote e Abor. Passava por Daderate e, subindo, chegava até Jáfia. Continuava na direção leste até Gat-Efer e Et-Cazim, virando para o lado de Neia, pelo caminho de Rimon. No norte, a divisa virava para o lado de Anatom, terminando no vale de Eftael. Das terras de Zebulon também faziam parte Catate, Nalau, Sinron, Idala e Belém. Ao todo, 12 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Zebulon receberam como sua propriedade. A quarta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Isacar. As suas terras incluíam as cidades de Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Seom, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Enada e Bet-Passes. A divisa passava por Tabor, Zacima e Bet-Semes, terminando no Rio Jordão. Faziam parte das terras de Isacar 16 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Isacar receberam como sua propriedade. A quinta distribuição das terras foi feita para as famílias da tribo de Asser. Essas terras incluíam as cidades de Eucate, Ali, Betem, Aquisaf, Alameleque, Amede e Missal. No lado oeste, a divisa chegava ao Monte Carmelo e Sior-Libinate. Depois, virava para o leste até Bet-Dagon. Passava por Zebulon e pelo vale de Iftael e ia para o norte até Bet-Eneque e Neiel. Continuava para o norte até as cidades de Cabu, Hebron, Reobe, Anom e Caná, chegando até a grande Sidom.
A divisa, então, virava para o lado de Ramá, chegando a Tiro, a cidade cercada de muralhas. Daí virava para o lado de Ossa e terminava no mar Mediterrâneo. Das terras de Asser também faziam partes Malade, Aquisibe, Umá, Afeca e Reobe. Ao todo, 22 cidades mais seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Asser receberam como sua propriedade. A sexta distribuição de terras foi feita para a família da tribo de Naftali. A sua divisa começava de Elef, desde o carvalho de Zananim, e ia de Adami, Requede e Jabnel até Lacum, terminando no Rio Jordão. A divisa virava para o oeste e ia até Asnote Tabor. Daí seguia até o Coque, chegando até Zebulon, ao sul, até Asser, a oeste, e até Judá, a leste, no Rio Jordão. As cidades protegidas por muralhas eram Gidim, Zer, Amate, Racate, Kineret, Amadá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, En-Hazor, Iron, Migdalel, Orem, Bet-Anate, Bet-Semes, ao todo 19 cidades mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Naftali receberam como sua propriedade. A sétima distribuição das terras foi feita para a família da tribo de Dan. As suas terras incluíam a cidade de Jorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itlá, Elon, Timna, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Benebareque, Gat-Rimon, Merjarcon, Racon e as terras que ficam em frente da cidade de Jope. Quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, eles foram a Laís e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram os seus moradores. Então tomaram posse da terra e passaram a morar nela. Mudaram o nome da cidade Laís para Dan, que era o nome do fundador da tribo. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Dan receberam como sua propriedade. Quando os israelitas acabaram de fazer a divisão da terra, deram a Josué, filho de Num, uma parte para ser sua propriedade, como o Senhor tinha ordenado. Deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim e se chama Timnat Serra. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. O sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão da terra. Para fazerem essa divisão, consultaram o Senhor por sorteio na entrada da tenda sagrada em Siló, e assim acabaram de repartir a terra. Josué, capítulo 20. O Senhor Deus ordenou a Josué: diga ao povo de Israel, escolham algumas cidades para fugitivos. Eu falei dessas cidades a vocês por meio de Moisés. A pessoa que, sem querer ou por engano, matar alguém poderá fugir para uma dessas cidades, para escapar do parente da vítima, que está procurando vingança. O fugitivo irá ao lugar de julgamento na entrada da cidade e explicará aos líderes o que aconteceu. Então, elas o deixarão ficar na cidade
e lhe darão um lugar para morar ali. O povo da cidade não entregará o fugitivo ao parente que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo porque matou alguém sem querer e não por ódio. O fugitivo ficará na cidade até ser julgado na presença do povo dali, e até que morra o grande sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Aí poderá voltar para a sua cidade, a cidade de onde fugiu. Como cidades para fugitivos escolheram Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arbá, ou Hebrom, na região montanhosa de Judá, a leste do Rio Jordão, no planalto a leste de Jericó. No deserto, escolheram Bezer, da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, da tribo de Gade, em Golã, em Bassã, da tribo de Manassés. Essas foram as cidades para fugitivos escolhidas para todo o povo de Israel e para todos os estrangeiros que moravam no meio dos israelitas. Qualquer pessoa que, sem querer, matasse alguém, podia encontrar proteção nessas cidades. Essa pessoa não podia ser morta pelo parente que procurava vingança. Ela era julgada ali, na presença do povo da cidade. Josué, capítulo 21. Os chefes das cidades dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes das famílias de todas as tribos de Israel. Eles diziam: O Senhor Deus ordenou, por meio de Moisés, que nos dessem cidades para morar e também pastos ao redor delas para o nosso gado. E os israelitas, obedecendo à ordem de Deus, o Senhor, deram das suas terras cidades e pastos para os levitas. As famílias dos coatitas foram as primeiras a receber cidades. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros coatitas receberam 10 cidades das famílias das tribos de Efraim e de Dan e da metade oeste da tribo de Manassés. Os gersonitas receberam 13 cidades das famílias das tribos de Isacar, Aser, Naftali e da metade da tribo de Manassés, que estava em Bassã, a leste do Jordão. As famílias dos Meraritas receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. O povo de Israel, por meio de sorteio, separou para os levitas essas cidades e os pastos ao redor delas, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. São citadas a seguir as cidades das tribos de Judá e de Simeão, que foram dadas aos descendentes de Arão, que eram do grupo de família de Coate, filho de Levi. As terras dos coatitas foram as primeiras a serem sorteadas. Deram a essas famílias a cidade de Quiriate-Arbá. Arbá foi o pai de Anak, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, e os pastos ao seu redor. Mas os campos em volta da cidade e os seus povoados tinham sido dados a Calebe, filho de Zefoné, como sua propriedade. Aos descendentes de Arão deram Hebrom com os seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Deram também as cidades de Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, com os seus pastos. Ao todo, 9 cidades das tribos de Judá e de Simeão. Da tribo de Benjamim deram 4 cidades:
Gibeão, Geba, Anatote e Almon. Ao todo, foram dadas 13 cidades com seus pastos aos sacerdotes que eram descendentes de Arão. Para as outras famílias coatitas, que eram levitas, eles deram algumas cidades da tribo de Efraim. Essas famílias receberam Siquém e os seus pastos na região montanhosa de Efraim. Siquém era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os coatitas receberam também Gezer, Quibzaim e Bet-Horon, com os seus pastos, ao todo 4 cidades. Da tribo de Dan, eles receberam 4 cidades, Elteque, Gibeton, Aijalon e Jate-Ribon, com seus pastos. Da metade oeste da tribo de Manassés, eles receberam suas cidades. 2 cidades, Taanaque e Jate-Rimon, com seus pastos. Essas famílias coatitas receberam ao todo 10 cidades com seus pastos. Os gersonitas, que eram outra família de levitas, receberam da metade leste da tribo de Manassés a cidade de Golã, em Bassã, com os seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também a cidade de Besterá, com os seus pastos. Da tribo de Isacar, eles receberam 4 cidades, Gizião, Daberate, Jarmute e Engamim, com os seus pastos. Das tribos de Asser, eles receberam 4 cidades, Missal, Abdon, Eucate e Reobe, com os seus pastos. Da tribo de Naphtali, receberam a cidade de Quedes, na Galileia, com os seus pastos. Quedes era uma cidade para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também Amote, Dor e Cartã, com seus pastos. Ao todo 3 cidades. As várias famílias dos gersonitas receberam ao todo 13 cidades com seus pastos. Os outros levitas, isso é, as famílias meraritas, receberam da tribo de Zebulon 4 cidades, Joqueneão, Cartá, Dímina e Nalau, com os seus pastos. Da tribo de Ruben, eles receberam 4 cidades, Bezer, Jaza, Redemote e Mefaate, com seus pastos. Da tribo de Gate, eles receberam Ramote em Gileade com os seus pastos. Ramote era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os meraritas receberam também Manaim, Esbom e Jace, com os seus pastos. Ao todo 4 cidades. Esses levitas, isso é, as várias famílias meraritas, receberam 12 cidades ao todo. Das terras dos israelitas foram dadas aos levitas ao todo 48 cidades com seus pastos. Cada uma dessas cidades tinha pastos ao seu redor. Assim, o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que havia prometido aos seus antepassados, e tomaram posse delas. Eles passaram a morar nela. O Senhor Deus lhes deu paz com os povos vizinhos, conforme havia prometido aos seus antepassados. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir, pois o Senhor deu ao povo de Israel a vitória sobre eles. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel.